Autor de feminicídio na cidade de Araras é condenado a 35 anos de prisão. João Vitor era ex-namorado da vítima, Bruna Angleri, que foi morta com requintes de crueldade dentro da própria casa. O advogado da família de Bruna se pronunciou e disse que o júri apenas reconheceu o que as provas apontavam. Acusado de matar vereador no Espírito Santo é preso por equipes da DIG de Rio Claro. O trabalho é resultado de investigação e operação conjunta com a Polícia Civil daquele estado. Tempo seco aumenta o risco de incêndios em grande parte do estado. E anota essa dica, tem música na floresta e a gente conta como vai ser a programação. Nós preparamos um repertório bem eclético, desde músicas brasileiras, músicas americanas, músicas regionais, assim vai ter de tudo lá na versão instrumental, vai ser bem legal. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando do caso Bruna Angleri, a dentista que foi assassinada em setembro de 2023 na cidade de Araras. O ex-namorado, depois de enfrentar o júri popular, foi condenado a 35 anos de prisão. O julgamento ocorreu ontem. O julgamento ocorreu no Fórum de Araras e durou cerca de 11 horas. João Vitor Malaquias enfrentou o júri popular e a sentença foi decisiva contra o réu. Os jurados reconheceram que ele foi o autor do assassinato da dentista Bruna Angleri. João Vitor Malaquias foi condenado a 35 anos de prisão em regime fechado por 7 crimes. Entre eles, feminicídio por motivo torpe, meio cruel, violência doméstica e destruição de cadáver. O crime ocorreu no dia 27 de setembro de 2023. A vítima foi morta em sua residência em um condomínio fechado de alto padrão. As investigações apontaram que a dentista foi brutalmente espancada e levou um tiro no rosto. Mesmo já estando morta, o autor ateou fogo no corpo da mulher em cima da cama, como uma possível tentativa de ocultação de provas. Bruna Angleri, de 40 anos, foi encontrada morta pela família. Na época, João Vitor foi considerado o principal suspeito devido à medida protetiva que a vítima tinha contra ele. O ex-namorado chegou a ser ouvido pela polícia, negou o crime e foi liberado. Mas 10 dias após o assassinato, foi expedido um mandado de prisão. E João Vitor foi encontrado e preso na cidade de Ribeirão Preto, quando tentava fugir para o estado de Goiás. Desde então, não havia saído da cadeia. E após o julgamento, o advogado Daniel Salviato, da família de Bruna, se pronunciou e falou que o júri apenas reconheceu o que as provas apontavam. Destacou também que para a família a condenação trouxe um pouco de tranquilidade e também senso de justiça. Vamos ouvir. Falar rapidamente referente ao plenário do júri, realizado ontem quanto ao caso feminicídio de Bruna Angleri. Em verdade, os jurados apenas confirmaram que já vem sido demonstrado pela acusação durante a instrução processual, ou seja, de que há provas irrefutáveis de que João Vitor é o autor do feminicídio, do homicídio qualificado e com aumento de pena, bem como dos delitos autônomos de destruição de cadáver e de furto. Assim, após a exposição dos fatos e das provas, o Conselho de Sentença entendeu pela condenação em todos os delitos, com todos os aumentos de pena, que foi dosado pelo magistrado na reprimenda de 35 anos, 10 meses e 14 dias. A gente vai aguardar eventual recurso e também estudar a possibilidade de recurso por parte da acusação quanto à dosagem da pena. Já o advogado Danilo da Costa, que atua na defesa de João Vitor, nos enviou uma nota e salientou que vai recorrer da decisão. Disse que no plenário trabalhou com a tese da negativa de autoria, uma vez que as provas produzidas não eram suficientes para a condenação. E uma prisão importante foi realizada ontem em Rio Claro pela Polícia Civil através de equipes da DIG. Um criminoso acusado de homicídio em outro estado foi localizado por aqui.
Os policiais cumpriram o mandado de prisão temporária contra um indivíduo de 26 anos, natural de Cariacica, no Espírito Santo. Ele foi surpreendido bem cedinho com a chegada das equipes. De acordo com o apurado, o investigado preso em Rio Claro seria um dos autores do homicídio que vitimou o vereador Leomar Gazotti, de 43 anos, durante a campanha eleitoral de 2024, ocasião em que concorria à reeleição para a Câmara Municipal de Governador Lindenberg, no Espírito Santo. A prisão é resultado do trabalho investigativo das equipes policiais que permitiu a identificação e localização do criminoso. A diligência ocorreu simultaneamente com o cumprimento de outros mandados de prisão no estado do Espírito Santo, na Operação Lista Negra 2. Durante o cumprimento, foi apreendido também um aparelho celular pelos policiais aqui de Rio Claro. O investigado foi recolhido ao setor carcerário e vai permanecer aí à disposição da Justiça. E olha, ainda no setor policial, uma tentativa de furto terminou em um acidente fatal durante uma fuga em Rio Claro. Segundo informações do boletim de ocorrência, nessa madrugada, a Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de furto à residência no bairro Jardim Novo, em Rio Claro. Durante o deslocamento, os policiais foram informados que os suspeitos haviam fugido em um veículo Astra preto. O carro foi localizado no bairro Jardim Palmeiras, mas o condutor desobedeceu a ordem de parada, iniciando perseguição. Pouco depois, o veículo foi encontrado acidentado na via. 2 passageiros foram socorridos e o condutor, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos do acidente de trânsito e morreu no local. No interior do veículo, havia vestígios de substâncias semelhantes à maconha e garrafas de bebidas alcoólicas. A ocorrência foi apresentada no plantão policial e o caso segue sob investigação. E agora, olha só, um alerta, porque o tempo está muito seco e isso aumenta o risco de incêndios em grande parte do estado. Aqui na nossa região foram vários focos registrados na tarde de ontem em áreas de Rio Claro, Santa Gertrudes e Limeira também. Essas imagens foram feitas na tarde de ontem em fogo registrado aí em Canavial. E sem contar que a umidade do ar está muito baixa, viu? Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, em algumas regiões pode chegar a níveis críticos e até abaixo dos 30%. E nesses próximos dias, quase todo o estado de São Paulo estará em estado de atenção para incêndios. O risco é elevado principalmente hoje e amanhã, quando a baixa umidade relativa do ar, as temperaturas elevadas e o predomínio do sol intensificam as chances de queimadas em todas as regiões paulistas. A partir de sábado, há a previsão de uma frente fria que pode trazer umidade para a faixa leste, diminuindo o risco de queimadas. No entanto, no interior não haverá influência desse fenômeno e o risco para incêndios permanece elevado em todos os dias. O governo de São Paulo iniciou no dia 1º de junho a fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo, que é uma ação integrada da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos ambientais para cuidar e minimizar os focos de incêndios. Sexta-feira de sol com muitas nuvens no período da tarde. Noite também de muita nebulosidade, porém sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 11, máxima de 24 graus. Em Cordeirópolis, mínima de 10, máxima de 27. Já em Analândia, as temperaturas oscilam entre 13 e 25 graus. A seguir tem as oportunidades de emprego em Rio Claro e anota essa dica, tem música na floresta e a gente conta como vai ser a programação.
Já estamos de volta e para você que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, separamos algumas vagas disponíveis em Rio Claro. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para desenhista catista, cozinheira, soldador, auxiliar de manutenção, entregador, torneiro mecânico ferramenteiro, vendedor interno, pedreiro, ajustador mecânico e serralheiro. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E um estudo acende um importante alerta para a relação entre o uso das redes sociais e a piora da saúde mental de crianças e adolescentes. Evitar telas e retomar brincadeiras offline são caminhos apontados para reduzir o problema. Confira na reportagem da TV Brasil. Denise tem 4 filhos com idades entre 29 e 7 anos. Além de criar mecanismos para monitorar o que todos veem nas redes sociais, a servidora pública conta o que a experiência com os mais velhos ensinou. Celular próprio para o mais novo? Nem pensar. A gente vai aprendendo. Então, eu tenho uma filha, que é a minha terceira filha, que quer a mesma liberdade que os outros tiveram, e ela está tendo menos. Ela não tem Instagram, tem 12 anos e acha que deve ter Instagram. Né? Hoje, mais do que nunca, por mim, eu postergava até os 16, apesar de eu achar isso muito difícil. Uma pesquisa divulgada recentemente pela fundação holandesa Kids Rights acende um alerta para pais e educadores em todo o mundo. 1 em cada 7 jovens entre 10 e 19 anos tem enfrentado algum problema ligado à saúde mental relacionado às redes sociais. O relatório também observou uma correlação entre o consumo excessivo de conteúdo na internet e taxas de tentativas de suicídio, com 6 em cada 100 mil adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos, tirando a própria vida. Para a psiquiatra Gabriela Krenzel, as meninas têm sido as mais afetadas, não só pelo tempo excessivo de navegação, como também pelos conteúdos das redes. Meninas adolescentes têm sofrido demais com as suas comparações, né, da sua beleza, da sua forma física, das coisas que elas podem fazer, do alcance que elas conseguem ter no seu dia a dia, e isso é extremamente nocivo e aumenta a ansiedade, diminui a autoestima, muitas vezes aumenta sintomas depressivos. Ainda segundo a médica, é preciso proporcionar alternativas para que crianças e jovens tirem o celular das mãos e conheçam atividades mais criativas. Uma das medidas de saúde mental que a gente está cada vez mais sugerindo é: reduzam o tempo de tela, aumentem o tempo ao ar livre, aumentem o tempo de brincadeira criativa, de brincadeira livre. Olha só, um alerta importante, viu? E seguindo essas recomendações de mais atividades offline, que tal natureza e música? Tem uma programação bem especial que vai acontecer em Rio Claro, um repertório voltado à música instrumental brasileira e obras de compositores consagrados. A Thaís Nascimento conversou com o Elton Nadai, o músico que vai se apresentar, e traz as informações deste evento. Uma experiência musical em meio à natureza. Eu vou conversar com o Elton Nadai, que está preparando um show diferenciado. Elton, fala um pouco pra gente desse local que você escolheu, que é a Floresta Estadual Edmundo Navarro. Olha, é um lugar muito especial, ainda mais para se fazer música na beira do lago, junto às palmeiras. A gente vai fazer a apresentação lá e num lugar bem especial para o público ficar bem acomodado. E qual o tipo de música que o pessoal vai conferir nesse show? Olha, o repertório vai ser feito por 3 músicos, eu, o Elton Nadai, mais o Edson Travarna e a sanfoneira Ivone Vigato. E nós preparamos um repertório bem eclético, desde músicas brasileiras, músicas americanas, músicas regionais, assim, vai ter de tudo lá na versão instrumental, vai ser bem legal. Ainda falando sobre o local, porque querendo ou não chama atenção, Elton, como que colocar esse repertório, né, fazer com que ele fique em sintonia com o espaço em que vocês escolheram para esse show? Olha, toda vez que a gente vai tocar, o ambiente influencia muito.
E se a gente vai tocar na beira do lago, né, imerso à natureza, com certeza a sintonia que vai acontecer entre o público, o lugar e os músicos vai ser uma coisa que só vai existir ali, não vai ter como você reproduzir isso de outra maneira, né? Então quem for lá vai ter essa experiência assim única, de um contato bem especial com todos esses elementos. E conta pra gente como que o público faz para conferir esse show. É só chegar na floresta, a gente vai começar às 15 horas, vamos disponibilizar alguns tapetes para as pessoas sentarem, quem quiser levar sua cadeira de praia pode levar também, e aí a gente vai começar a apresentação nesse horário, vamos fazer ali entre 1 e 1h30 de programa. Qual a data? Domingo, às 15 horas. Ok, obrigada pelas informações. É isso, se você gosta de música e quer conferir esse show especial, como eu disse aí, em meio à natureza, é só comparecer na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Uma oportunidade bem bacana e atividade ao ar livre para você curtir então no fim de semana, e a gente já antecipou para você. O Rio Claro Notícias fica por aqui, estamos de volta amanhã. Desejo uma ótima noite. Tchau, tchau.